governantes e governados, né? Vamos lá. Essa palavra vai ficar disponível, como a outra também, porque eu acho muito importante a gente entender sobre esse princípio de autoridade, né? O conjunto de famílias constitui uma sociedade ou nação e se requer novamente a autoridade de alguns e a submissão de outros. Reis e súditos, governo e cidadãos, nos dão uma ideia cabal deste novo e necessário escalão para a vida social. A autoridade governamental tem sido dada por Deus para garantir a ordem e assegurar o bem-estar e a proteção geral dos cidadãos e dos desvalidos. Eu estava conversando com um pastor sobre isso há um tempo atrás, e apesar de toda essa corrupção que vivemos, né, essa corrupção sistêmica, apesar de tudo isso, mas nós agradecemos a Deus porque ainda temos sim governo, independente de ser corrupto ou não, mas leis que protegem, leis que ainda trazem o equilíbrio para a sociedade, né? Apesar da gente saber que desde o alto escalão até o mais baixo dentro da política, a corrupção é generalizada, mas as leis estão aí, né? E graças a Deus, bem ou má por ela, porque ainda há o equilíbrio e o ajuste da sociedade. Imagina se não existe isso, o cara decide matar qualquer um de qualquer um, meu Deus. Então esse padrão, né, de leis de trânsito, leis para tudo, trabalhistas, né, direitos humanos, e aí vai. A gente sabe que infelizmente é falho, mas graças a Deus por ele, né? Forças de segurança versus infratores. A pecaminosidade do homem, os delitos contra a pessoa e a propriedade, a imoralidade, os delitos econômicos, criminais e penais dão razão de ser as forças de segurança organizadas sob diversas formas: polícia, trânsito, patrulhas e etc., que são corpos especializados cuja missão é prevenir e castigar as transgressões, colaborando com a justiça que estabelece as sanções por infringir as leis. O governo tem a espada para castigo dos que praticam o mal. As armas não constituem um simples adorno para dissuadir, mas muitas vezes são utilizadas para sancionar e reprimir diversas classes de rebeldes. Romanos capítulo 13, vamos lá? Romanos 13, do 1 ao 6. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aquele que assim procede trazem condenação sobre si mesmo. Para aí, volta. Quero falar aqui porque quando a gente lê isso, né? Quando a gente lê isso, a gente fica, né, e agora? Submetemos ou não a esse governo que aí está? De certa forma, nós estamos sim debaixo da autoridade dele. Isso não quer dizer que você concorde com ele. Isso não quer dizer que você seja submisso a um nível de concordar com a corrupção. Mas nós, bem ou mal, estamos submissos. Estamos debaixo desse regime. Fazer o quê? Ele não explicita se a autoridade tem que ser boa. Ela é boa ou má. Um dia desse, acho que eu já falei até sobre isso. A gente está num grupo de pastores onde um simpatizante, né? O simpatizante do cara ficou chateado porque eu entrei com os pés no peito mesmo desse sistema corrupto. E aí ele veio usar exatamente isso aqui, tentando me ensinar que eu deveria falar: não, filho, peraí, calma, não é assim não. Não é assim não. Agora é interessante, porque quando era no outro governo, o cara demonstrou lá que não era a favor. Aí depois eu vim saber que era realmente amante, né? Da turma que está aí. Nós estamos submissos, não tem como você não estar. Bem ou mal, você está debaixo desse governo. Bem ou mal, nós estamos indo
infelizmente, né, aceitando coisas inaceitáveis, né? Porque se tivéssemos a liberdade democrática mesmo de falar, a gente botava pocando. O outro não, o outro todo mundo podia falar, o outro todo mundo podia pegar a cabeça dele e sair jogando bola, podia falar o que quisesse dele. Esse não, se você falar que ele é ladrão, você vai preso. Não existe democracia nesse aspecto. Então, você tem que calar a boca. A vontade que dá é da gente ventilar mesmo todo esse mar de corrupção e de mentiras. Você tem que ficar calado. Fazer o quê? Orar a Deus, pedir misericórdia. Vamos lá para o 3. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela enaltecerá. Imposto e ela o enaltecerá. Pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejam submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicados a esse trabalho. Se no crivo da palavra fosse assim, era legal, né? Mas a gente sabe, infelizmente, que estamos sendo expoliados. Não tem como. Para não usar outro termo pesado, né? Porque está sendo filmado. Então a gente tem que, de certa forma, pedir a Deus graça e misericórdia. Então, voltando ao estudo, né? O governo tem espada para castigo dos que praticam o mal. Isso é um fato. Mas infelizmente, a gente está vivendo um mar de injustiça. Não quero entrar no mérito, isso é com Deus, né? O uso da espada ou armas é legítimo dentro de um estrito e complexo marco legal estabelecido. Os governados devem submeter-se às autoridades e os governantes não devem ser abusivos no uso das armas, nem nos procedimentos com os cidadãos. Não vou entrar no mérito, faça. É aquilo que eu disse, você tem que ter uma consciência, né? Então a gente tem que ter uma consciência. Quando a autoridade é usada corretamente, não devem existir problemas de consciência para os que se veem obrigados a utilizar as armas para a defesa da ordem geral. Em muitos casos de exceção, o uso da força, a nível geral, é um mal necessário para prevenir males maiores. Uma vez uma pessoa perguntou para mim, mas o senhor acha justo, assim, ir para a guerra e ter que matar? Eu falei, você está debaixo de autoridade, que se você não matar, você morre. É como um policial cristão. Imagina, um policial cristão. Está lá o cara num assalto a banco. Ele vai pegar a Bíblia e vai... Não vai ter que pegar a pistolinha dele e meter bala para cima, filho. Não tem boca não. É igual alguém que chegou para mim e perguntou, pastor, eu não uso, né? Não tenho armas. A única arminha que eu tenho é uma espingarda de pressão de nitro, mas eu já não tenho armas já para evitar problema. Mas se fosse tranquilo nesse país, eu não hesitaria em ter uma arma. Pastor, eu não hesitaria não, porque imagina, né, graças a Deus eu moro num condomínio fechado, com proteção, inclusive com uso de armas, né? Os vigilantes são armados. Já tiveram muitos casos de invasão lá, onde eles tiveram que meter bala para cima, né? A maioria de vocês não tem esse privilégio, mas eu, sendo um cidadão comum, morando num lugar comum, eu utilizaria tranquilo uma arma, porque se alguém viesse e dentro de casa, nunca fora, não adianta usar arma fora. Não, colocar arma, a não ser que seja um militar, um cara que trabalhe com força de segurança, ele tem que estar lá armado sempre, né? Porque está exposto. Mas cidadão comum, eu não aconselho andar com arma dentro de carro. Não aconselho, filho. O homem é um momento, o diabo é astuto. Deixa na sua casa bem guardadinho. Para quê? Por eventualidade. Se está dentro de um condomínio, eu não vejo nem necessidade. Mas está fora, cara. Hoje, infelizmente, o que tem de hoje de pessoas com más intenções. Imagina, você está na sua casa, dormindo tranquilo, com sua família, e entra um camarada desse aí para tentar te roubar, estuprar tua mulher, tua filha. Meu filho, não tem boquinha não, filho. Era para botar para pocar mesmo e acabou-se. Achou ruim, fica à vontade, mas é lei da vida, está na Bíblia, é lei da vida. Não tem que ter esse negócio não. Você vai deixar tirar a vida da sua filha, da sua mulher, do seu filho?
forma nenhuma. Tá? Então, assim, o uso da força, infelizmente, é necessário, sim. Uma vez um camarada que trabalhava comigo veio me questionar, né? Por que Deus mandou matar? Eu falei, porque Deus mandou matar. Aí ele fez uma carta, um texto gigante, mostrando os pontos, né? Na época eu era bem novo na fé. Cheguei para o meu pastor e disse, descasca essa batata aí para mim. Ele riu. E aí sentamos, aí ele mostrou realmente porque Deus mandou matar. Aí eu vim entender. Disse, caramba, hoje com todas as leis que nós temos, fazem o que fazem com as crianças. Tu imagina naquela época que não tinha lei nenhuma. O cara dava na cabeça, ele pegava o filho e ia assar o filho para um Deus qualquer. Esquartejava a filha. Era uma loucura, gente. Eram nações que viviam de forma demoníaca e satânica. Então, quando elas eram pegas, Deus mandava exterminar até os animais. Por quê? Porque era didático. Imagina uma criança daquela crescendo, vendo o irmão sendo cozinhado para Dagon, para outros deuses, né? Imagina. Estupro coletivo e tantas outras coisas horríveis. Ele ia fazer a mesma coisa. Então Deus mandava matar até as crianças para poupá-las, de virarem déspotas na sua fase adulta. Pelo menos a alminha dela pura ia para o céu. É o que se tornou o ser humano, infelizmente. Então, por incrível que pareça, essa sentença de morte proferida em algumas nações da época, se você estudar os costumes, você entra em crise, cara. Você entra em crise. Por isso que Deus mandava exterminar mesmo. Porque era didático, era a forma de preservar, né? Deus nos manda que oremos pelas pessoas que estão em exercício da autoridade. As razões e os resultados se encontram em 2 Timóteo. Vamos botar lá agora isso. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Jesus, e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confias, homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Também Deus nos ordena que nos sujeitemos à autoridade, às autoridades, e isso foi escrito, né? E é interessante, porque realmente Paulo escreveu isso numa fase, né, onde o famoso Calígula estava posto. O cara era perverso, gente. O homem era tão ruim que ele pegou os nossos irmãos naquela época, muitos deles, segundo Flávio José, foram mais de 3.000 que foram envoltos em sacos de estopa, com betume, com pinche, e foram queimados em cada esquina de Roma. E o cara era tão ruim que ainda disse que foram os cristãos que mandaram botar fogo em Roma. O cara era maligno, ele usou a palavra e deturpou. Ele dizendo que iam incendiar, que eles tinham fogo, e conversa, estava falando do Espírito. Ele reverteu a situação e disse que foram os cristãos, e foi uma perseguição desenfreada aos irmãos na época, né? Tentaram parar a igreja de todo jeito. Não podemos resistir aos que governam sem estar resistindo ao mesmo tempo, vez a Deus que põe e tira os governantes. Eles são ministros, servidores de Deus, e ainda devemos nos submeter a eles por razão de consciência. Como cidadãos, devemos 4 coisas aos governantes. Infelizmente, eu posso dizer assim, infelizmente: tributos, imposto, temor e honra. É fácil? Falo com o meu contador direto: cara, eu vou pagar, mas eu vou pagar doído, velho, porque eu sei que isso aí não volta da forma que queremos. Mas mesmo assim, com toda a precariedade, né, da utilização dos impostos que pagamos, nós temos sistema de segurança, militar, trânsito, bombeiros, temos a parte de saúde precária, mas tem, né? Agora, se não tivesse nada disso, é questão de consciência. Amém? Já lemos, né? Isso. Amém, queridos? Então,
Eu gosto desse estudo porque ele mostra essa amplitude, né, de autoridade, desde a família, como já lemos, até essa parte dos governos. Semana que vem a gente vai ver outra parte também, amém? Pai, muito obrigado por tudo que nós aprendemos com a Tua palavra, e sem ela nós não podemos viver, e não desejamos viver sem ela. Muito obrigado, Senhor, pela Sua palavra. O Senhor tem misericórdia de nós e deixa a Sua palavra para nos instruir. Pedimos um dia de bênção ainda para aqueles que terão comunhão, reunião dos nossos jovens, uma bênção, células. Senhor, abençoa-nos. Que Teu Espírito seja conosco em tudo e que Teu nome seja glorificado. Nos prepare também amanhã para um culto extraordinário. Que o Senhor prepare os corações, que o Teu Espírito fale e que gere em nós um desejo, uma vontade de Te amar mais e mais, em nome de Jesus. Deus te abençoe, queridos. Vá na paz e tenha um final de semana de excelência em Cristo.